atentamente. Isaías, capítulo 45, versículos de 1 a 8, que está escrito: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Para que se saiba até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Amém. Deixemos os nossos olhos para orar mais uma vez ao Senhor. Ó Deus amado, alegres em tua presença, tendo a certeza, Deus, a plena certeza de que tu estás conosco, nós entramos mais uma vez em oração. Após ter lido a tua palavra, Senhor, neste momento central do culto, o momento em que as atenções elas não estão direcionadas a mim, ao ponto de que eu esteja no centro, mas é a tua palavra, Senhor. A tua palavra será neste momento proclamada, ministrada aos nossos corações. Como tua igreja, Senhor, que somos, como filhos e servos teus, nós queremos te ouvir mais uma vez, falando aos nossos corações. Portanto, ó Deus, nós te pedimos que pelo teu Santo Espírito da verdade, tu estejas iluminando a nossa mente, para que assim, meu Deus, possamos viver da tua palavra e sairmos daqui edificados e compreendendo-a. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, nós oramos a ti, ó Deus, pedindo e te agradecendo, com perdão dos nossos pecados no Senhor Jesus. Amém. Amém. Amados, gostaria de tratar como o tema desta mensagem que só o Senhor é Deus. Esse será o tema. Só o Senhor é Deus. E fazendo uso deste texto, meditando no que diz essa verdade, nós podemos trazer aqui o contexto que estava acontecendo neste momento. Nós estivemos meditando aqui no domingo passado, o que está na palavra de Deus lá em 1 Crônicas, no capítulo 16, que vai trazer justamente um louvor a Deus. Esse louvor veio através de quem? Quem lembra? Davi. Davi, o servo do Senhor, homem de Deus, o rei Davi, ele faz uso de suas palavras para exaltar a Deus, porque ele estava concedendo finalmente a libertação que o povo precisava. E ele reflete a verdade aqui, que compila o Salmo 96, o 105 e o 106. Isso está lá em 1 Crônicas 16.
E aí, meus irmãos, é que o contexto lá é descrito de alegria, não é? Depois de o povo ter sofrido 70 anos exilados na Babilônia, né? Aquela questão toda de sofrimento que o povo de Deus enfrentou, o Senhor promete então um libertador. E a gente precisa entender mais a fundo quem foi esse libertador usado por Deus e por que ele estava sendo usado assim por Deus para trazer libertação, para trazer uma transformação de realidade que o povo de Deus estava vivenciando. E pelos desígnios soberanos de Deus, ele escolhe Ciro para ser o libertador de Israel. Por que Ciro? Ciro seria o rei levantado pelo Senhor, mas mesmo assim não foi um homem que creu em Deus. Não era um homem que acreditava na força, no poder de Yahvé, o Senhor. Mas mesmo assim, o Senhor continua usando a vida dele para que ele esteja libertando o seu povo ali da Babilônia. 70 anos não são 70 dias. Certamente o tempo em que o povo esteve ali havia um sentido, havia um propósito, estava dentro do plano do Senhor. O povo foi rebelde. Mais uma vez a gente volta a lembrar que o reino do norte, onde ficava uma parte ali, né, do povo de Deus, era problemático demais. Enquanto do sul eram uns reis mais tementes ao Senhor, apesar dos pesares, lá no norte foi muito mais problemático. Então o que estava acontecendo? O povo tinha guardado, aliás, ouvido a palavra de Deus, ouvido a lei do Senhor, mas não tinha guardado no coração. O povo ouvia os profetas falando sobre a verdade de Deus, sobre a vontade de Deus para com todos, mas eles continuavam teimando, sem querer ouvir a vontade do Senhor. E aí há uma confrontação aqui em Isaías, uma confrontação que vai apontar para a realidade lá de Cristo Jesus. Nós temos então aqui a necessidade de libertação, de um libertador a ser levantado. E aqui então o texto nos vai dizer inicialmente, assim diz o Senhor ao seu ungido. Quem estava falando aqui? O próprio Isaías, o profeta, estava trazendo uma revelação de Deus, uma profecia de Deus para o povo. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita. A primeira coisa que a gente pode considerar aqui, essa questão do seu ungido. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Sabe o significado desse termo ungido? No hebraico aparece como o termo Messias. Ungido não somente caberia ao Senhor Jesus Cristo como Messias, o maior, o Senhor, o Salvador do mundo, mas também muitas vezes o Senhor se refere desta forma a ungir, ou seja, aos sacerdotes, aos profetas, a homens que de fato foram escolhidos por Ele. Então, esse termo aqui ungido era um termo privilegiado. O termo Messias, no original do hebraico, era um termo privilegiado. Jesus Cristo ele foi chamado de Messias como o maior de todos os privilégios que qualquer sacerdote ou profeta pudesse ter. Jesus Cristo é o ungido, não aqui como aparece com o U minúsculo, mas maiúsculo, né? O ungido de Deus, o Filho de Deus, o Messias esperado. Então, nós podemos dizer aqui inicialmente que Ciro ele está tipificando Cristo no sentido da libertação. Ele é um tipo de Cristo aqui neste exemplo dessa passagem especificamente.
Porque o Senhor, Ele o toma pela mão direita e diz: para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Olha só, o que está acontecendo aqui. O Senhor toma pela mão direita aquele que não tinha fé nenhuma nele. Tomar pela mão direita é de fato o Senhor, pela sua unção, trazendo uma porção do seu poder, sendo manifestada gloriosamente na vida daquele rei. Poder de Deus. Ele fala: tome pela mão direita. A força do Senhor estaria com aquele rei. E a gente sabe que no registro que a gente vai para lá daqui a pouco, em Esdras, né, a gente vai ver justamente acontecendo de o Senhor usar, e mais detalhadamente a forma como Deus usou através do decreto ali de Ciro, para que Israel pudesse ser libertado da Babilônia. Mas aqui então o Senhor toma, reveste, ungiu poderosamente para que as portas fossem abertas. E mais à frente vai dizer: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Essas portas de bronze, estudiosos eles trazem uma informação importante. Lá na Babilônia existia cerca de 100 portas de bronze. Aí você imagine quão fortalecidas eram essas portas. Você imagina a capacidade daquelas construções, a maneira como a Babilônia ela era protegida. Quantas portas? 100 portas de bronze. Então, isso aqui apenas confirma que a força do Senhor, o poder de Deus estava se manifestando através de Ciro naquele momento. E até o versículo 3 vai se dizer: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Aqui a gente começa a entender o propósito de o Senhor estar chamando um rei que não tinha fé nele. O Senhor, Ele vai trazer o sentido, Ele vai trazer a razão, e vai trazer também ao próprio Ciro a compreensão de quem estava o chamando. Quem é que estava fazendo tamanha obra de estar usando a vida daquele homem que não tinha poder nenhum em si, mas que agora estava sendo revestido gloriosamente pelo Senhor. O Senhor, Ele vai dizer: para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. É para isso que o Senhor estava levantando um ímpio, um homem que vivia de maneira pagã, que tinha a sua fé talvez em outros deuses estranhos, sim, e não Deus, o Senhor dos Senhores. Então o Senhor, Ele faz isso para que o nome dEle seja glorificado, para que todos saibam em Israel e por toda parte quem foi o Deus que levantou este homem, o mesmo Deus que levanta reis e que tira reis do poder, o mesmo Deus que levanta governantes para nações e que pode Ele mesmo destruir não somente aquele que foi levantado, mas também a nação, se Ele assim quiser. O poder de Deus é imensurável. O poder de Deus não é algo que pode ser comparado com qualquer outra força maior do mundo, né, da terra, que se possa existir, a maior potência de todas. O poder de Deus é algo que vai muito além, é algo infinito. O poder de Deus é imenso. Nós estudamos na teologia sistemática a questão de o ser de Deus, né, dos atributos de Deus. E um deles é a imensidão de Deus. Então nós não conseguiremos jamais ter a noção do quão grande, quão imenso é esse Deus.
nós jamais conseguiremos descrever qual o tamanho, qual a proporção da grandeza de Deus, do seu poder, mas nós podemos descrever esse poder apenas por aquilo que nos foi revelado. E esse é mais um dos relatos. A gente pode descrever o poder de Deus de maneira extremamente limitada, porque nós não temos em nós mesmos a capacidade de compreender Deus em sua plenitude, mas nós temos uma revelação que vai trazer somente aquilo que Deus de fato quis revelar a nós sobre o seu ser e sobre aquilo que é a vontade dele sobre nós. Por isso, Deus, ele é sim glorificado, porque neste momento ele traz essa compreensão de relance ali por um instante ao coração do próprio Ciro. Vamos lá para Esdras, se você puder estar acompanhando aí na sua Bíblia, porque foi justamente neste período que estava acontecendo, né? A gente vê algo aparecendo lá na frente em Isaías, mas a gente voltar aí no Antigo Testamento, vai voltando, você vai lá para o livro de Esdras, no capítulo 1, e já vai ver como é que começa o livro de Esdras, e vai começar justamente com o decreto do rei Ciro. Esdras, capítulo 1, a partir do primeiro versículo. No início do livro já começa assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, olha lá, até Jeremias, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro. Olha como ele estava escrito: assim diz Ciro, rei da Pérsia. E ele apresenta aqui um certo temor ao Senhor, para você ter ideia. O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém e Judá, ou seja, a restauração de Jerusalém e Judá, o povo de Deus. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habitam os homens desse lugar, o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou. O Senhor estava por trás de todo o cenário aí, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam os arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Um detalhe: até mesmo o que fez Nabucodonosor foi com a permissão de Deus. O Senhor permitiu que um rei estivesse aprisionando, por assim dizer, o seu povo, trazendo tormenta para o seu povo, numa terra que não era a terra prometida pelo Senhor para eles. E o Senhor permite que Nabucodonosor faça isso. Ele pega tudo aquilo que estava lá no templo, estava em Jerusalém, o lugar que representava a presença de Deus, e ele leva para a casa dos seus deuses. Ele profana o sacro, o santo, e tudo isso com a permissão do Senhor. Para quê? Para mostrar que Ele é Deus, e para mostrar para o povo que eles não poderiam vacilar na fé e duvidar que Ele era Deus, tentando buscar outros deuses, talvez porque o tempo do sofrimento, o tempo de angústia estava muito intenso, e o Senhor precisava agir deste modo, de maneira justa, de maneira repreensiva, de maneira muitas vezes pesada, trazendo sofrimento para que o povo
viesse a aprender. Tirou Ciro, rei da Pérsia, versículo 8, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro. Olha os utensílios que haviam sido saqueados pelo rei Nabucodonosor. 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia, voltando para Jerusalém, o lugar a que ali sim habitaria o Senhor, e novamente traria a consciência do seu povo que o lugar certo para eles estarem seria em sua santa e gloriosa presença. No meio de todo esse cenário, a gente vê um Deus tirando aquilo que foi saqueado das mãos de um rei que não estava glorificando o nome do Senhor, e ele pega um que, mesmo não vivendo de modo agradável a Deus, mesmo não honrando o Deus de Israel, ele diz: é você mesmo que vai fazer a minha vontade, mostrando o seu domínio, porque só o Senhor é Deus. Versículo 4, lá do capítulo 45, voltando para Isaías 45, o Senhor vai dizer por que foi que ele estava fazendo isso. No 3, mas a gente sabe aí, e no 4 ele continua dizendo, trazendo mais motivos para estar levantando Ciro. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Ele enfatiza. A palavra de Deus aqui, através de Isaías, foi uma palavra muito enfática. Essas repetições, elas dão prova disso. A ênfase que precisava ser dada na língua hebraica era assim, repetindo 2 vezes seguidas as mesmas palavras. Então o Senhor, ele estava meio que desenhando, ele estava deixando muito claro qual era a sua vontade e o porquê de todo esse tumulto, né, que estava acontecendo. Como é que levanta-se um rei que não crê em Deus e vai libertar o seu povo? Algo que poderia ser questionável, algo que levaria muitos a nem acreditar no que estava acontecendo. Mas o Deus que estava por trás de tudo mostra o seu amor por Jacó, ou seja, pela descendência de Abraão, de Isaac. Ele faz o quê? Ele mostra que ama o seu povo, e ele mostra que, por mais que esse povo fosse rebelde, ainda assim o Senhor usaria de misericórdia e resgataria esse povo daquela situação, trazendo-os de volta para celebrar por todos os dias o nome dele, para dar a honra e a glória, os seus atos de adoração e de serviço, somente ao Deus que jamais eles deveriam ter negado. O Senhor ama o seu povo. O Senhor mostra para Israel, para a descendência de Jacó, para todos aqueles que estavam ali, que ele continuaria amando o seu povo. Ele confirma a sua singularidade como Deus, em meio a um monoteísmo reinante, um politeísmo, reinante. O Senhor, ele mostra o monoteísmo, a singularidade. Só ele é Deus. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. E depois ele repete isso, para que se saiba, lá no versículo 6, até o nascente do sol e até o poente
seja, até o Oriente e o Ocidente. Todas as regiões, de um lado e de outro, da terra, do povo de Deus, haveriam de saber. Até quem estava entre o povo de Deus e quem não estava tomaria conhecimento de que Ele, somente Ele, é Deus, e isso serviria para testemunho. Eu sou o Senhor e não há outro. Ele repete de novo, finaliza aí o versículo 6. Quando chega no 7, a gente já começa a ver algo que pode parecer controverso, pode ser muito delicado, complicado de se entender. Olha só, preste atenção aí comigo no versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Muito barulho. No versículo 7, ele vai dizer: eu formo a luz e crio as trevas. Como de alguém desse Deus maravilhoso, pode sair luz e ao mesmo tempo prover trevas? Como de um mesmo Deus possa sair algo bom e algo ruim ao mesmo tempo? Você pode se perguntar nesta noite. Depois ele vai dizer: faço a paz e crio o mal, ou seja, a guerra. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. O Senhor criou, antes de o diabo se tornar diabo, uma expressão hebraica que veio com o decorrer dos séculos depois de Cristo, aliás, latina, então, vai trazer Lúcifer, né, como o nome ali dado para quando ele ainda era um anjo, né, iluminado, quando ainda estava na presença de Deus. E depois ele caiu e foi tentar Adão e Eva e tudo mais, e causou toda aquela tragédia, espiritualmente falando, porque o pecado ele passou a todos os homens, todos herdaram o pecado. Aí a gente vê, Deus criou ele desse jeito? Não. De Deus não procede o que é mal. Deus criou aquele que se tornou mal. Então, com isso, a gente consegue aqui extrair informações importantes a respeito disso, de criar luz e trevas, de formar a luz e de criar trevas. Aqui, se a gente for pegar no sentido literal, a gente vai se complicar todo, porque o que o Senhor está dizendo aqui em meio a isso, se a gente for pegar, analisar no texto mesmo original, a gente vai ver palavras diferentes para traduzir, para explicar o significado do que aqui para a gente está sendo apresentado como trevas, mal, né? O mal é o inverso da paz. O que seria aqui então? Guerra, peso, pena, justiça de Deus. O que o Senhor estava trazendo aqui para a nação que havia agido de forma rebelde seria justamente esse peso. As trevas seria justamente essa punição de Deus. Era isso que o Senhor estava trazendo em meio a tudo isso que estava acontecendo, levantando Ciro. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. O Senhor, ele se mostra aqui como aquele que de fato fez todas as coisas e domina sobre todas elas. O ato de o Senhor chamar a Ciro, de ungí-lo como um rei libertador, só demonstra que ele está no controle de todas as coisas e que tudo está submisso ao querer de Deus. As obras que foram feitas por ele se submetem ao senhorio dele. Aqueles que parecem que não estão nem aí para o Senhor, ele mesmo está dominando, ele mesmo está no controle, ele mesmo está governando, ele ainda continua sendo Deus, ele ainda continua sendo Yahvé, o Senhor. O domínio do Senhor se estende por todas as gerações. O domínio do Senhor é aquele que se estenderá para sempre.
E aqui então começa, a partir do versículo 8, se fôssemos ler em diante, até mais lá para frente, a gente ia ver o que diz o versículo 8 de maneira aqui, digamos, introdutória, quando mostra o Senhor como Criador. Desde lá em os céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça, abra-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. O Deus que é justo é aquele que faz com que todas as coisas cooperem para o bem do seu povo, mas que o seu nome permaneça sendo glorificado. Então, que a gente aprende com isso, o que pode se aplicar à nossa realidade hoje, ainda que nós não tenhamos conhecimento de toda a vontade de Deus, inteira, plenamente tudo o que está no pensamento de Deus, nós podemos descansar em suas promessas reveladas em sua palavra, de que Ele permanecerá nos amando, como o texto que vai falar aqui, por amor do meu servo Jacó e de Israel, lá no versículo 4, o Deus que mesmo não nos deixando conhecê-lo, sondá-lo, mas Ele mesmo nos sonda, Ele mesmo nos conhece, Ele conhece você, Ele me conhece como ninguém jamais haverá de conhecer, conseguirá conhecer. O Senhor, Ele sabe muito bem o que se passa no nosso interior, mas nós não podemos decifrá-lo por inteiro. É o mesmo Deus que faz com que a gente conheça aquilo que seja agradável para glorificar o nome dele. E até mesmo em situações em que a gente não entenda o que Deus está fazendo, Ele vai continuar glorificando o nome dele através da sua vida, fazendo de você um testemunho vivo aqui na terra. As coisas que o Senhor, Ele faz agora, Ele começa a fazer, Ele começa a arquitetar, a equilibrar, a organizar de maneira sábia, muito sábia e justa. É aquilo que lá na frente Ele fará com que os homens entendam. Ele fará com que outros venham a glorificar o nome de Deus, o seu santo nome, ao ver o seu agir sobre a vida daqueles que estão confiando em sua palavra, confiando em sua verdade. O Senhor, Ele traz de volta Israel, Ele traz de volta aqueles que não eram para estar longe de sua presença, e Ele mostra que a presença dEle é tudo. Ele mostra que a presença dEle é o bastante para o povo de Deus. O povo de Deus não precisava de outros deuses, o povo de Deus não precisava mais fazer os seus ídolos de ouro, não precisava mais ir lá no ourives, não precisava mais procurar artesãos para fazer deuses de madeira, seja lá como fosse. O povo de Deus seria um povo que honrava a esse Deus no seu proceder, seria um povo que seria trazido de volta a saber que não se domina a si mesmo, pois se tem chamado de Deus, se é vocacionado, eleito pelo Senhor, esse andará em seu precioso, majestoso, glorioso, maravilhoso caminho até o fim de sua vida. É assim que o Senhor nos preservará, é assim que o Senhor fará. E Ele mesmo, como levantou esse homem ímpio, pode ser que depois ele não se arrependeu, pode ser que Ciro não teve mais, não conseguiu reconhecer Deus como Senhor, mas por um instante ele provou ali do poder de Deus, e ele viu que só o Senhor é Deus. Assim como o Senhor levantou por muitas vezes, não somente através de Ciro, mas até de homens segundo o coração de Deus, para libertar o seu povo, Ele nos trouxe Jesus Cristo. Ele nos fez a promessa de que nos daria um Salvador. Jesus Cristo veio, Jesus Cristo está vivo para provar, para que nós testemunhássemos por onde a gente fosse, por onde a gente for, a gente pode falar do Senhor Jesus Cristo, a gente pode magnificar por essa obra tão linda de salvação que Ele operou em nossos corações. A gente pode falar da transformação que o Senhor fez, tem feito e continuará fazendo em nossas vidas até a sua volta, porque só o Senhor é Deus, um Deus de aliança, um Deus que faz promessa e que cumpre com as suas promessas, um Deus que jamais abandona os seus, um Deus que continua amando, conservando, preservando o seu povo até a volta do seu Filho amado Jesus Cristo, sendo o próprio Deus
ali mais uma vez chegando e vindo agora para cumprir uma vez por todas aquilo que nós tanto aguardamos e nos levando para um descanso. 70 anos em que o povo sofreu não seria nada diante do domínio de Deus sobre o tempo e sobre todas as coisas. O tempo em que você está aqui na terra sofrendo, enfrentando momentos apertados, momentos complicados, delicados na sua vida, não são nada diante do Deus que é o Senhor do tempo. Ele tem feito com que a gente enfrente tudo aqui, que a gente passe por tudo aqui nesse mundo, para que a gente continue glorificando o nome dele. Porque se fosse fácil demais, porque se o Senhor nos desse tudo de mãos beijadas, certamente nós viraríamos as costas para ele. Ele é um Deus que faz com que a coisa difícil seja enfrentada com a força do poder dele, para que no fim a gente possa glorificá-lo, amá-lo eternamente, servi-lo com todo o nosso coração, tendo a certeza de que estamos salvos e de que agora a morte, o choro, a tristeza, o pranto, o aperto, a falta de dinheiro por algumas vezes de cumprir, de realizar alguns sonhos, isso não é nada, porque o Senhor haverá de aniquilar, de acabar com tudo isso. E para aqueles que permanecerem fiéis até o fim, esses serão cuidados pelo Senhor e continuarão debaixo de sua santa providência por toda a eternidade. Por isso, diante da palavra do Senhor exposta nesta noite, que nós possamos aprender a amar esse Deus, a testemunhar daquilo que é grande e que Ele tem feito na minha e na sua vida, por onde a gente for. Deus, somente Deus, é o Senhor, e Ele continuará sendo, por fim, o Senhor da igreja. Permaneça firme, fiéis e inabaláveis na fé, pois aquilo que o Senhor fez, está fazendo, muito mais Ele fará em nosso favor, e não para encher o nosso ego, mas para glorificar eternamente o nome dEle. Deus seja louvado, hoje e para sempre. Amém. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar ao Senhor.